natureza das penas e gozos futuros. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não podem ser materiais, assim o diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Porque das penas e gozos da vida futura faz o homem às vezes tão grosseira e absurda ideia? Inteligência que ainda não se desenvolveu bastante. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que se lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Muitíssimo incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se então que recorrer a comparações, e tomastes como realidade as imagens e figuras que serviram para essas comparações. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo o que a sua linguagem não pode exprimir. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Somente os puros espíritos gozam, é exato, da felicidade suprema, mas nem todos os outros são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus em que os gozos são relativos ao estado moral. Os que já estão bastante adiantados compreendem a ventura dos que os precederam e aspiram a alcançá-la. Mas esta aspiração lhes constitui uma causa de emulação, não de ciúme. Sabem que deles depende o consegui-la, e para a conseguirem trabalham. Porém, com a calma da consciência tranquila e ditosos se consideram, por não terem que sofrer o que sofrem os maus. Citais, entre as condições da felicidade dos bons espíritos, a ausência das necessidades materiais. Mas a satisfação dessas necessidades não representa para o homem uma fonte de gozos? Sim, gozo do animal. Quando não podes satisfazer a essas necessidades, passas por uma tortura. Que se deve entender quando é dito que os espíritos puros se acham reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe entoar louvores. É uma alegoria indicativa da inteligência que eles têm das perfeições de Deus, porque o veem e compreendem, mas que, como muitas outras, não se deve tomar ao pé da letra. Tudo em a natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Não creias, todavia, que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação por toda a eternidade. Seria uma bem-aventurança estúpida e monótona. Fora, além disso, a felicidade do egoísta, porquanto a existência deles seria uma inutilidade sem termo. Estão isentos das tribulações da vida corpórea, já é um gozo. Depois, como dissemos, conhecem e sabem todas as coisas, dão útil emprego à inteligência que adquiriram, auxiliando os progressos dos outros espíritos. Essa a sua ocupação, que ao mesmo tempo é um gozo. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? São tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos o são ao de superioridade. Podem resumir-se assim:
invejarem o que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem a felicidade e não na poderem alcançar, pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral indefinível, desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis o que os tortura. É sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem susceptíveis de se deixarem levar e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastaram ao mal durante a vida terrena. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? As paixões não existem materialmente, mas existem no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde possa lhes oferecer o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que as possa excitar. Mas de que servem essas paixões se já não têm objeto real? Nisso precisamente é que lhes está o suplício. O avarento vê ouro que não lhe é dado possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e de que não pode gozar. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. Donde procede a doutrina do fogo eterno? Imagem, semelhante a tantas outras tomada como realidade. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão vem a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Sim. E isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões. Vê as coisas na sua realidade. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? Não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. Essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos.
Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes. Mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas eles consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda, do que com os sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á deduzir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Não pode ser de outro modo. Assim diz o bom senso. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Não serão para a alma causa de penosa apreensão que lhe altera a felicidade as provas por que ainda tenha de passar para acabar a sua purificação? Para a alma ainda maculada são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita, senão quando esteja completamente pura. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso pensar nas provas que ainda haja de sofrer. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros, e de que é por sua vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos, nem hipócritas. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que em vida teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê na morte o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza.